quando me chamam de macaco, de negro, estão chamando a mim, minha mãe, minha avó, meus ancestrais. Isso é uma coisa que vocês não têm ideia, as pessoas brancas não têm ideia do tamanho da dor que é isso e do tamanho da virulência que é isso. Foi uma questão de séculos. Mas eu acho que 20 minutos já é muita coisa em relação, como o professor disse, meu colega, ao que era esse debate da questão racial até algum tempo atrás, aqui mesmo nesse sindicato, sem falar na sociedade brasileira como um todo, né? Nós crescemos ouvindo a ideia de que o Brasil é uma democracia racial e que aqui não tinha problema nenhum. Inclusive tem uma pesquisa, quer dizer, em 1970 as Nações Unidas fazem um questionário para todos os países, na época, mais de 170 países filiados, pedindo para que cada país falasse, fizesse um relatório falando das políticas que estavam sendo realizadas pelo país internamente com relação à questão racial, à questão étnica e cultural, de diferenças culturais de cada país. E o Itamaraty respondeu o relatório, quer dizer, os países mandaram relatórios de várias páginas, e a resposta do Itamaraty, em 70, foi um parágrafo, dizendo o seguinte, mais ou menos o seguinte: tendo em vista que no Brasil nós não temos problemas de raça, etnia e nenhum tipo de diferença, por tratar-se de uma democracia racial, nós não temos necessidade de nenhum tipo de política de igualdade racial. Essa foi a resposta do Itamaraty em 1970. E isso perdurou durante os anos 80 e os anos 90, esse discurso oficial, de que nós não tínhamos problema com relação racial. Mas é aquela jabuticaba que a gente fala, aquela coisa brasileira, de ao mesmo tempo que você tem uma ideologia que preconiza a existência de uma democracia, todos nós sabíamos que isso nunca existiu. A história nossa mostra que isso nunca existiu. A história mostra que o Brasil, primeiro, foi o país que mais recebeu escravizados, né? Falam-se, é difícil essa estatística, mas a mais confiável fala em 14 milhões de negros escravizados que vieram para as Américas. Desses, 5 milhões não chegaram vivos aqui. Significa dizer que houve algum problema na travessia, morte, ou chegaram mortos, como tem aqui o cemitério dos Pretos Novos, que é justamente os escravizados que chegavam mortos aqui. Então, desses, 9 milhões chegaram o lado de cá do Atlântico. E só para o Brasil, 4 milhões e meio, quer dizer, metade de todos que chegaram aqui, chegaram para o Brasil. Então, a importância da população negra na história do Brasil é fundamental. E na diáspora também é fundamental. Nós recebemos metade de todos os escravizados da África. E isso não nos deixou impunes. Isso mexeu com a nossa história. O Brasil era o país que mais tinha escravos e foi o último país a acabar com a escravidão. Nós acabamos com a escravidão de outros países e não com a nossa. Quando o Brasil, na Guerra do Paraguai, venceu a guerra e invadiu o Paraguai, o Conde de, que era o esposo da princesa Isabel, ele chefiava as tropas, e uma coisa que ele fez no Paraguai foi abolir a escravidão no Paraguai e não aboliu o nosso. É uma história muito curiosa essa, né? Mas eu queria falar que essa história não nos deixou imunes até hoje à questão racial, né? Eu diria que, eu sempre gosto de começar a minha fala falando que nós temos um grande legado no Brasil, né? Uma coisa fantástica que talvez nenhum outro país tenha. Seguramente, se tem algum outro país que tenha, não é melhor do que o nosso, que é o legado da diversidade, né? O país mais diverso que o Brasil, eu não conheço. O que eu estou querendo dizer com diversidade? Temos todos os tipos aqui, todos os biotipos. O passaporte brasileiro, se você perdeu seu passaporte, cuidado, porque ele é o mais procurado do mundo. Por que o passaporte brasileiro é o mais procurado? Eu digo no mercado paralelo. Porque qualquer um pode se passar por brasileiro. Qualquer pessoa, do finlandês ao africano, sul-africano, do japonês, né, ao russo, todos podem se passar por brasileiro.
Isso é uma bênção da história, né? É um legado da história. Esse país que tem essa diversidade racial, né? Só que nós transformamos esse legado numa chaga. Nós transformamos diversidade, que é uma coisa muito boa, em desigualdade, que é uma coisa terrível. Nós fizemos com que a cor da pele da pessoa fosse filtrada por uma visão racista que classificasse essa pessoa numa escala de valores racista que vai de um elemento positivo, que é o branco, o louro, enfim, ariano, até o elemento negativo, que é o negro, africano. Então, essa escala de valores é uma escala de valores racistas e que está presente na história do Brasil desde a época da escravidão. E o mais curioso é que o racismo ele se reforça, né? Ele se fortalece não na época da escravidão, no auge da escravidão, mas a partir do momento em que se fala em libertação dos escravos, em libertação dos negros, e principalmente quando a gente já tinha uma leva de negros libertos e livres, aí sim começa a ideologia do racismo. Porque antes você não precisava de ideologia, as pessoas já eram classificadas pela própria clivagem legal. Quem era negro era escravo, quem era branco era livre. Quando começa a dar essa mistura, quando começam a aparecer os livres, os libertos, os inocentes, né, que eram os negros livres, nascidos livres, né, começa-se a importar uma ideologia racial dizendo que um é superior ao outro, um é mais inteligente que o outro, um é culturalmente melhor que o outro. E essa ideologia racista, ela se impregna no Brasil e ela está presente até hoje. Nelson Rodrigues, ele fez várias peças de teatro, mas uma delas é o Anjo Negro, né? O Anjo Negro, na verdade, ele, segundo a biografia dele, ele começou a escrever, a primeira peça que ele começou a escrever foi o Anjo Negro, mas ele não conseguia continuar, porque era uma peça muito pesada, era uma peça pesadíssima até para o Nelson Rodrigues, que era um polêmico, né? Então ele escreve Vestido de Noiva, começa a escrever, e depois da terceira peça, a quarta, ele falou, não, vou terminar o Anjo Negro, que tão pesada era a peça. Essa peça, ela, na verdade, ela é até premonitória, porque é uma história, vou resumir aqui, eu convido vocês a lerem, né, a peça, mas é a história de uma mulher muito branca, a Virgínia, que se casa com um homem muito negro, o Ismael. E eles têm filhos, e eles querem filhos brancos. E cada filho que nasce não é branco, é negro, eles matam. A gente morre hoje no Brasil 25 mil negros por ano, jovens. A cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado no Brasil. E o silêncio que a gente tem era o mesmo silêncio do casal ao matar os seus filhos lá atrás, nos anos 50, no Anjo Negro. A sociedade perde pessoas, jovens negros, num silêncio e é um silêncio que eu diria, uma omissão, que é quase uma concordância. Não é nenhum problema para a gente essa perda de negros. Os Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, que durou 10 anos mais ou menos de 64 a 75, 10, 11 anos, os Estados Unidos perderam 52 mil jovens durante esses 11 anos de guerra. E a sociedade ficou indignada pelo fato de que 52 milhões de jovens morreram naquela guerra. Nós perdemos a cada 2 anos esse número de jovens negros. E a gente não se levanta, não tem indignação, não tem coisa nenhuma. Isso tem uma explicação. E aí eu volto lá para o Nelson Rodrigues. A explicação está na própria continuação da história dele. Então, Nelson Rodrigues, a quarta peça é o Anjo Negro. O Nelson Rodrigues já era considerado o maior dramaturgo brasileiro. E peça do Nelson Rodrigues ia direto para o Teatro Municipal. Não tinha teatro menor. Não tinha teatro aqui na Praça Tiradentes, não. Era Teatro Municipal mesmo. E todas as peças foram encenadas lá. E o Anjo Negro foi ser encenado lá. Com um detalhe. O ator principal, o personagem principal era negro. E o Teatro Municipal não deixou um ator negro entrar para ser o protagonista. Ele tinha até pensado num ator negro. Ele
quando fez a peça, pensou num ator negro na época, que eu esqueci o nome. E o Teatro Municipal vetou, e na peça teve que entrar um ator italiano, Sandro Polonio, que se pintou de preto para poder fazer o Ismael, porque não podia ter negros no Teatro Municipal. Assim como vários clubes, até os anos 70 e 80, impediam a entrada de negros nos seus quadros. O próprio Fluminense, os jogadores negros não podiam entrar pela porta da frente, entravam pela porta dos fundos. É esse Brasil. Isso é recente, isso nós vimos isso acontecer, né? E isso tem um nome, que é racismo. Essa convivência, esse filtro que nega acesso a uns e coloca outros, o que o Marcelo chamou do perfil, o perfil é o racismo, né? É a manifestação do racismo. O racismo é uma ideologia. E no Brasil, a democracia racial, entre aspas, que se fez, ela fez com que o racismo assumisse uma coisa muito particular. O racismo não é no Brasil como na África do Sul. Na África do Sul ele é uma linha divisória. Do lado de lá brancos, do lado de cá negros. E os negros têm seus médicos negros, têm seus comércios negros, etc. Os Estados Unidos é um pouco assim, ou era um pouco assim também. O racismo no Brasil não é uma linha divisória. O racismo no Brasil é como o ar que a gente respira, está em todo lugar, não se divide, e ele é introjetado pelas pessoas. As próprias pessoas negras se sentem diminuídas pelo fato de serem negras. Por esse racismo que está o tempo todo falando para a gente que os brancos são superiores e que os negros são inferiores. Quando eu falo o tempo todo, é o tempo todo mesmo. A gente sai na rua e a gente vê isso. E mesmo em casa, liga a televisão e vejam quantos negros aparecem. Liga a televisão e veja quantos negros têm protagonismo nas histórias, né? Quantas paquitas negras a gente viu? Nenhuma. Como é que as meninas negras vão se ver positivamente se a TV mostra que a beleza é branca? Então, tudo isso mostra para a gente que tem um filtro aí chamado racismo e que funciona nessa sociedade hierarquizando as pessoas, né? E o racismo, ele tem duas pernas muito definidas. Ele anda com duas pernas como nós outros. A primeira perna é a discriminação. A discriminação é o racismo em ato. É a introjeção do racismo por cada pessoa, essa ideologia, esse ar que a gente respira, e eu discrimino. Eu discrimino como? Não pode entrar aqui porque você é negro e esse clube não aceita negros. Isso é discriminação. Não pode sentar nessa mesa aqui porque você é negro e nessa mesa só entra brancos. Isso é discriminação. Não aceitamos você porque você não tem o perfil adequado. Isso é discriminação. A discriminação, ela é feita de uma pessoa com relação a outra, ou de um grupo específico com relação a outro. Não entre nesse clube, porque esse clube aqui não aceita pessoas pretas. Quando a gente pergunta lá para os fundadores dos blocos baianos, tanto o Olodum como o Ileaie, como é que se fundou aquilo, aquela maravilha, eles falam, a gente não podia entrar no carnaval dos brancos. A gente teve que fazer o nosso carnaval, porque era proibida a entrada nos clubes brancos. Isso é discriminação, é você, olho no olho, falar para a pessoa, aqui não, aqui você não entra, porque você é preto. E discriminação no Brasil, essa primeira perna, ela é um caso que é tratado pela lei. Desde os anos 50, nós já temos uma lei, que era a Lei Afonso Arinos, que na verdade era uma ideia do Abdias do Nascimento, mas que ficou engavetada há muito tempo no parlamento. E aí aconteceu um caso muito curioso e trágico, para não dizer outra coisa, que foi uma companhia de teatro americana veio ao Brasil, a São Paulo, e uma companhia muito famosa, e uma das bailarinas, que era negra, americana, estava num grande hotel luxuoso de São Paulo, resolveu dar uma volta na cidade. Ela saiu do hotel e foi dar uma volta. Quando ela voltou para o hotel, os porteiros ou os atendentes já não eram o mesmo, tinham trocado o turno.
Portanto, as pessoas que a viram entrar não foram as mesmas que tinham visto ela sair. E quando ela entrou, as pessoas falaram: aqui você não pode entrar, você é negra. E criou-se um problema, uma comoção internacional, porque era uma companhia de dança de top de linha. E aí Afonso Arinos lembrou da ideia do Abdias e tirou da gaveta a lei, que chamava Lei contra o Racismo, Lei Afonso Arinos, foi votada imediatamente. A partir daquele momento a gente tinha uma lei para cobrir o racismo, que na verdade era uma discriminação. Essa lei, com a Constituição de 88, ela foi colocada em primeiro plano. A Lei CAO, que é uma lei complementar à Constituição, transformou em crime de racismo imprescritível e inafiançável. É a melhor lei do mundo. No Brasil nós temos uma lei contra a discriminação que é imprescritível, portanto, não prescreve, ela vai valer sempre, não tem aquela coisa de 2 anos prescreveu, acabou, não tem isso. E inafiançável, o sujeito não pode pagar a fiança para se livrar, essa não. Tá? Só que, para que isso funcionasse, nós tínhamos que cuidar da segunda perna do racismo. Eu falei da primeira perna, que é a discriminação, mas tem uma segunda perna importante, que é o preconceito. O preconceito não é o racismo olho no olho, não é o impedimento na sua cara e falar: você não pode entrar. O preconceito é uma coisa velada, é uma coisa que você não sabe exatamente onde é, uma porta que se fecha sem que você saiba quem fechou essa porta. O preconceito é uma atitude velada, mas que funciona muito mais do que a própria discriminação no impedimento da ascensão social do negro. O preconceito é, como você está dizendo, um pré-conceito que acredita, uma crença introjetada para as pessoas, que a população negra não é tão positiva como a população branca, que a mulher negra não precisa de tantos atendimentos médicos como a mulher branca, que o negro, enfim, não precisa de tantos benesses como o branco. Eu me lembro, na década de 80 aqui, as senhoras de Copacabana estavam muito preocupadas, porque tinham enchido de meninos que desceram lá da Pavãozinho. Os meninos desciam na rua, naquela época fazia muito aqueles carrinhos de rolimã para feira, né? E elas estavam muito preocupadas, Copacabana estavam se enfeiando, porque tinha muitos meninos de rua que vinham das favelas, e elas chamaram aquela Associação Nacional de Meninos e Meninas de Rua, propondo um programa que era: os meninos descem porque não tem alimentação saudável, a gente vai dar uma cesta de alimentação lá na favela, para as mães lá. E aí os meninos não precisam descer. E sentaram na época com o Mário Volpe, que era o presidente: vamos fazer uma cesta para os meninos? Vamos. Aí ele começou lá, iogurte, aí levantou uma senhora: vem cá, menino da favela precisa comer iogurte? É essa a visão. É exatamente essa visão de que para uns tudo pode e para outros não. É essa visão que divide o Brasil no meio. A gente fala muito claramente: mas olha, vou te falar uma coisa, 6 mil reais por mês não dá para nada. 6 mil reais por mês eu não consigo nada para minha família e meus filhos, eu passo necessidade com 6 mil. Mas daqui a pouco você vira e fala da sua empregada e fala assim: mas a fulaninha lá em casa está querendo ganhar 1.000 reais. Isso é um absurdo. Ora, que matemática é essa pela qual 6 mil é pouco e 1.000 é muito? Que matemática é essa pela qual 6 mil reais não dá para minha família, mas 1.000 reais tem que dar para a família dela? A não ser a matemática dos dois tipos de pessoas, dos que têm muito e podem, e dos que não têm e não podem nem precisam comer iogurte. É esse Brasil que a gente está falando. É esse Brasil que está presente até hoje. E essa clivagem, ela é justificada pela clivagem racial. Eu estou quase terminando. Eu queria falar, então, dessa última parte do preconceito. Se a discriminação é uma questão legal, e eu falo, em última análise, é um caso de polícia, o preconceito é um caso de políticas de ação afirmativa. Sem essas políticas, a gente não acaba com preconceito. E o preconceito é o que faz com que aquela lei ótima que nós temos lá nunca seja cumprida, porque os juízes não tipificam como racismo, por conta do preconceito. Teve um colega, Salles Júnior, que ele estudou durante 5 anos todos os casos de racismo que entraram
Isso foi em Recife, né? Para ser julgado em Recife, lá pelos tribunais de Recife. Foram mais de 300 casos. 2 casos só foram tipificados como racismo. Os outros todos, 298 ou coisa parecida, eram o que a gente inventou, uma jabuticaba que a gente inventou, chamada injúria racial. O que é isso exatamente? Eu não sei o que é. Mas injúria racial é prescritível, é afiançável, e o cara pega e dá lá uma cesta básica e acabou. Quer dizer, o sujeito me chama de macaco e dá uma cesta básica. Eu queria chamar a atenção de vocês. Me chamarem de burro, idiota, é uma coisa. Talvez eu faça uma besteira aqui. Mas quando me chamam de macaco e de negro, estão chamando a mim, minha mãe, minha avó, meus ancestrais. Isso é uma coisa que vocês não têm ideia, as pessoas brancas não têm ideia do tamanho da dor que é isso e do tamanho da virulência que é isso, né? Lá no Nordeste eu consegui fazer isso. Eu estava falando sobre isso, aí um sujeito levantou e falou assim: mas eu falei mesmo para a minha secretária, eu falei, você é uma negra burra, porque ela além de ser negra é burra. Eu falei, substitua a negra por nordestina e veja o que você sente. Em vez de negra burra, eu chamar você de nordestino burro. E ele tomou um susto, porque ele viu que não é um xingamento para ele, é um xingamento para ele, para a sua ancestralidade, para a sua cultura. Quando me xingam de negro, de macaco, estão xingando a minha cultura e a minha ancestralidade. Então, a gente tem que quebrar isso, a gente quebra isso com política de ação afirmativa, que vai justamente no preconceito. Aquele que fala para o juiz assim, não, isso aqui não é racismo não, afinal de contas, que bobagem. Ou para o médico, não, mulher negra aguenta, não dá anestesia para ela não, deixa anestesia para as branquinhas. Isso é preconceito, e preconceito se acaba com ação afirmativa. Ação afirmativa é política de cotas, é política de colocar e apresentar pessoas negras em bons lugares. Hoje um negro americano sabe que ele pode ser presidente da República, e um negro brasileiro. Um negro americano sabe que ele pode ser general, porque tem o Colin Powell, que é o general que chefiou a guerra contra o Iraque, e o brasileiro. Nós não temos bispos, nós não temos negros em situação de poder, nós não temos negros juízes, só aquele raro, mas tem o fulano. Não é isso que a gente não quer exceção. A gente quer uma porcentagem do tamanho da nossa porcentagem da população, né? A gente quer que a nossa elite seja menos pálida do que a nossa população. A nossa elite hoje é muito mais pálida que a nossa população. E ela não consegue, pela sua palidez, ela não consegue pensar o Brasil como um todo. Ela pensa o Brasil pela metade. Ela pensa o Brasil para poucos. Ela pensa o Brasil para brancos. Bom, eu acabei que estourei meu tempo. Eu queria falar um pouco sobre a PEC 241 também, mas a gente fala depois do debate, no decorrer do debate. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado.